Símbolo da democracia no Brasil, a Constituição de 1988 consagra a soberania popular em seu artigo 1º. O documento traz os seguintes dizeres: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. No artigo 14, que trata de direitos políticos, encontramos a forma como esse poder se expressa. A Carta Magna estabelece que a soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto. Dessa forma, é o povo quem vota para eleger presidente, governador, senador, deputado, prefeito e vereador. Hoje, o processo eleitoral possibilita a ampla participação. O direito ao voto é abrangente, mas não foi sempre assim ao longo da história do país. A gente começa a construir a nossa história com o cerceamento desse voto. Um voto, então, que era permitido para pessoas com alta renda. A gente tem no início, assim, até curioso, quando antes da nossa Constituição de 24, há uma tentativa de uma Constituição que a gente chama de Constituição da Mandioca, né? E aí, em seguida, vem como seria o voto. E o voto se dá de acordo com os alqueires de mandioca. Então, assim, quem tem tantos alqueires pode votar, quem tem tantos alqueires pode ser candidato e por aí vai. E aí vai passando, né? Vários tipos de cerceamentos no voto, desde de voto indireto, que a gente vai ter. Nós vamos ter vários períodos na história que esse voto vai ser indireto. A ditadura vai se utilizar amplamente dos votos indiretos, tanto para governadores de estado quanto para presidente da República, que nada mais é o voto indireto do que retirar o mínimo de possibilidade de participação social dentro da política, que é uma das grandes conquistas que a gente vai ter pós-88, assim. Então, se a gente for pensar numa linha histórica da questão do voto no Brasil, é muito recente, né, essa questão da efetividade da participação popular na política, assim. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos, mas a Constituição de 1988 passou a garantir a participação política dos mais jovens. O documento assegura que adolescentes de 16 e 17 anos podem ir às urnas se assim desejarem. Para eles, o voto é facultativo. Votar aos 16 anos, ainda que facultativamente, é uma forma de inserção do jovem na política. Por isso que eu acho que até o facultativamente foi bacana, sem a obrigatoriedade de votar, participa aquele jovem que se sente politizado para participar, e aí essa participação ela tem uma qualidade maior. E aos 18 aí o voto se torna obrigatório. O voto aos 16 anos esteve na pauta de reivindicação dos jovens brasileiros na época que deputados e senadores estavam preparando a Constituição de 1988. Depois de promulgada a Carta Magna, a primeira eleição que os adolescentes puderam participar foi a de 1989. Era a primeira eleição direta para presidente da República depois da ditadura militar. O direito conquistado pela juventude é levado a sério pela estudante Bruna. Ela tem 16 anos e já possui o título de eleitor. Foi de imediato, eu faço aniversário mês 3, já fiz no mês 4 o título. Para mim é muito importante mesmo, tirar o título assim rápido. A gente tem que tirar, a gente tem que se posicionar assim. É um país, né? Um voto para o país, é mais um. Ela destaca que a responsabilidade vai muito além do alistamento eleitoral. Não basta só tirar, né, o título, a gente tem que votar, tem que pesquisar sobre o candidato, não é qualquer um que a gente tem que votar, tem que ter consciência disso primeiramente, tem que ir lá ver, nossa, esse candidato é bom, esse aqui é tal, e vai lá e vota. Essa historiadora acredita que o interesse dos jovens pela política pode ser estimulado nos ambientes de convívio. Para ela, espaços como casa e escola podem mostrar aos adolescentes a importância da participação popular. Por mais que Aristóteles falasse que somos seres políticos, né? Animais políticos, somos, mas assim, a construção de uma política coletiva, ela é aprendida, né? Ela não é inata. Eu acho que uma forma de fazer com que eles sejam seres desejantes assim, de participação política é fazer com que isso aconteça desde a adolescência. E aí, por exemplo, os grêmios estudantis é uma coisa muito bacana, porque eles conseguem fazer política dentro da escola, até para além da escola. Então a gente incentiva muito a formação dos grêmios, saberem o que é uma assembleia, como funciona, como decidir democraticamente e por aí vai, assim. Então eu acho que é um papel da escola dos pais, enfim, do contexto em que esses adolescentes estão inseridos, fomentar essa discussão e, para além da discussão, a participação, assim.
política desde cedo, para que eles possam perceber que de repente é a gente que constrói. Além do voto nas eleições, a Constituição prevê outras formas de participação popular. Entre elas, temos a consulta aos eleitores por meio de plebiscito e referendo. Essas duas modalidades buscam saber a opinião do povo sobre temas de relevância no país em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. No plebiscito, a consulta popular é feita antes da criação de um ato legislativo ou administrativo. Já o referendo é convocado depois que uma medida já foi tomada. Aí cabe ao povo reafirmá-la ou rejeitá-la. Outro instrumento presente na Constituição é a iniciativa popular, que dá a possibilidade para os cidadãos apresentarem projetos de lei à Câmara Federal. Um exemplo disso é a Lei da Ficha Limpa, que trouxe regras mais rígidas para barrar candidaturas de políticos condenados. A medida nasceu de projeto de lei de iniciativa popular, que reuniu mais de 1.600.000 assinaturas. E se a Carta Magna traz mecanismos nos quais os cidadãos podem apresentar propostas, eleger representantes e manifestar opiniões, ela inclui também uma forma para que possamos exercer a nossa função fiscalizadora. Isso pode ser feito por meio da ação popular. E é um instrumento que o povo tem, não é? Que o cidadão tem para participar das coisas de governo. Nós podemos buscar por ela anular atos lesivos ao erário, à moralidade, ao meio ambiente, etc. Qualquer eleitor pode propor uma ação popular. Esse advogado explica que isso inclui até mesmo os jovens votantes, aqueles que têm entre 16 e 17 anos. E a Constituição coloca que quem tem legitimidade para entrar com a ação popular é o cidadão. Portanto, ela abre margem para um menino de 16 anos, para uma menina de 16 anos, processar o prefeito, processar o vereador por corrupção, por exemplo, ou por uma má administração, um contrato público, mesmo não tendo ainda capacidade civil. Olha que bacana, quer dizer, eu preciso, para entrar com uma ação, ter 18 anos. Caso contrário, eu entro representado pela minha mãe, pelo meu pai ou pelo meu responsável. Na ação popular, não. Eu entro com 16 anos, porque eu descobri um ato de corrupção, tenho provas, e aí eu entro com essa ação. Então não é só o voto, é uma participação política fiscalizatória também que ocorre a partir do momento que se torna cidadão aos 16 anos. Hoje falamos sobre voto e outras formas de participação popular previstas na nossa Constituição. Nos próximos programas, você confere mais pontos importantes relacionados à nossa Carta Magna. A gente se encontra em breve. Até o próximo episódio.